Queridos, a Bíblia Sagrada afirma em Jeremias, capítulo 23, versículo 29, que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a rocha. Isso significa o quê? Que ainda que o seu problema seja como uma pedra enorme, se você confrontá-lo com a palavra de Deus, ele será completamente destruído. Jesus afirmou que se nós tivermos fé, nós diremos ao monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, assim acontecerá. Então, é desta forma que nós temos que lidar com os nossos problemas. Não adianta nada a pessoa ficar choramingando, implorando para Deus fazer alguma coisa, porque a obra que Deus tinha que fazer, ela já foi feita. Agora nós temos que ter o entendimento e temos que tomar conhecimento daquilo que Jesus já fez e assumir a nossa fé, crer e tomar posse do que nos pertence. Aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías teve uma visão de um homem que vinha da terra dos Edomitas. E ele estava com a roupa manchada de sangue, como quem vinha de uma grande batalha. E a sua vestidura era gloriosa, e este homem vinha marchando com grande força. Isso está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 63, e diz assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Isso o profeta perguntando para si mesmo, quem é este que vem de Edom, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura e que marcha com a sua grande força. E ele ouviu a resposta. Diz, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Essa visão, ela fala de Jesus voltando glorioso da batalha onde ele venceu os demônios. Tomou deles a autoridade que eles tinham tirado do homem, quando Adão pecou, e agora ele estava voltando vitorioso, revestido do poder de Deus, marchando na sua grande força. O profeta viu isso 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Ou seja, 733 anos antes de acontecer. O profeta viu que ele vinha cheio de poder, cheio da glória de Deus. Meus queridos, você tem que entender que Jesus tem o poder para resolver qualquer situação. Se você der ouvido à palavra de Deus, se prestar atenção naquela revelação que ela trouxer ao seu coração, aquela palavra que saltar aos seus olhos quando você lê a Bíblia, tem que ler a Bíblia, porque é pela Bíblia que Deus fala conosco. É na palavra que nós encontramos com Deus. Então, você lendo a Bíblia, ouvindo a pregação, aquilo que você entender, pode ter certeza, é Jesus vindo ao seu encontro. E ele vem glorioso em sua vestidura. Ele está revestido de poder, e seja qual for o seu problema, não importa o que você tenha, em qualquer parte do seu corpo, ou em qualquer setor da sua vida, seja qual for o problema, qualquer necessidade que você tenha, o Senhor há de suprir completamente. Não falta para ele nenhuma capacidade. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Só de olhar para nós, ele já vê tudo o que nos tem acontecido. E ele sabe todas as coisas. E pode, num piscar de olhos, resolver todos os nossos problemas de uma só vez. E tem outra. Jesus não precisa usar todo o poder que ele tem para resolver os nossos problemas. Não. Observe que certa vez ele disse, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sabei que é chegado a vós o reino de Deus. Para fazer todos aqueles milagres que ele fez no passado,
expulsar os demônios, curar as pessoas. Jesus usava apenas uma pequena porção do poder de Deus. Ele expulsava o mal pelo dedo de Deus. Nem era pela mão, era pelo dedo. Um só dedo. Dá para você fazer ideia do tamanho do poder que ele tem? Não dá, meu irmão. O poder de Deus é infinito, não tem como medir. Ele é o Todo-Poderoso. Esse universo inteiro, com tudo que existe, não é um farelo do que ele pode fazer. E por que não está fazendo na vida de muita gente? Porque muitos não creem. A pessoa que crê e buscar ter um encontro verdadeiro com ele, pode ter certeza, ele virá ao encontro dessa pessoa e ele vem, como disse o profeta, marchando na sua grande força. Se você está tomado por qualquer sofrimento, seja no corpo, na alma, no espírito, nas finanças, e você tomar uma decisão, você se entregar a Jesus e fazer conforme Deus tem revelado no seu coração, pode ter certeza, você vai vencer. Agora preste atenção aqui. Quando o profeta teve a visão e ele perguntou: quem é este? O homem respondeu: eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Aqui tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Tudo que Jesus faz é em justiça. Ou seja, toda obra ela é realizada de acordo com a palavra de Deus. Não tem nada desse negócio de misticismo, não. Jesus aqui ele declara que ele é poderoso para salvar. Quem quer que seja, tem o problema que tiver, Jesus é poderoso para salvar. A palavra salvar, eu já tenho explicado isso em outras ocasiões, não quer dizer apenas que depois da morte do corpo você vai estar com Jesus por toda a eternidade, não. A palavra salvação, a salvação de Deus, ela inclui saúde, cura para o corpo, bem-estar físico, mental, libertação da alma, livramento das angústias, mágoas, tristezas, depressão, inclui também a proteção espiritual e a vida eterna. Jesus salva a alma, mas ele também salva o nosso corpo. Então, seja você quem for, tenha o problema que tiver, Jesus é poderoso para te salvar. Agora fique atento, ele faz em justiça. Tudo que ele faz é em justiça. Nós só recebemos algo de Deus quando nós cremos na sua palavra. A bênção de Deus chega até nós pela palavra. Tudo quanto vier de Deus tem que ser confirmado pela palavra. Se você sentiu alguma coisa, teve algum pensamento, algum sonho, alguma coisa chamou sua atenção, recebeu uma direção para fazer algo ou para deixar de fazer, se essa revelação for de Deus, ela tem que ser confirmada pela palavra. Se alguma coisa não tiver de acordo com as Sagradas Escrituras, pule fora, isso não vem de Deus. Não tem esse negócio, não, porque no meu caso Deus está abrindo uma exceção, porque hoje os tempos são outros, as coisas mudaram. Não tem nada disso. O Senhor disse em Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Eu estou falando isso porque é muito comum uma pessoa que às vezes está passando por um problema qualquer e ela comenta com um amigo, com um vizinho, logo aparece alguém para encaminhar a pessoa para um centro espírita, ou para ela fazer uma simpatia, ou uma reza, para um trabalho qualquer. O diabo logo oferece a ajuda dele, entre aspas. Não embarque nessa canoa furada. O apóstolo Paulo disse na sua carta aos Hebreus: não vos deixeis levar por qualquer doutrina. Qualquer coisa que te ensinarem, busque referência bíblica. Se não tiver de acordo com a Bíblia, é doutrina falsa. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo o que ele fez no passado, ele continua fazendo hoje, do mesmo jeito. Mas tem pessoa que diz: se Deus sabe tudo a meu respeito, se ele vê que eu estou sofrendo com esse tipo de problema, sabe da minha situação, ele pode resolver, pode me abençoar, como no passado ele curava, libertava, abençoava. Se ele não mudou, por que ele não continua, não faz o mesmo por mim? Por que então, sabendo da minha situação, ele não faz nada?
Tem pessoa que diz isso. Alguns não dizem, mas pensam dessa forma. Por que Deus não faz nada? Se nós observarmos o que aconteceu com os filhos de Israel no Egito, nós vamos ver que a coisa se repete. Jacó, a quem Deus pôs o nome de Israel depois daquela noite que ele lutou com o anjo do Senhor e prevaleceu, ele teve o seu filho José vendido pelos próprios irmãos para ser escravo na casa de Faraó no Egito. Eles não sabiam, mas isso já era um plano de Deus. Anos mais tarde, houve uma seca na terra e Jacó foi obrigado a ir para o Egito com seus outros filhos, porque só no Egito tinha comida. E para surpresa de todos, José, o filho que havia sido vendido como escravo, havia se tornado o primeiro-ministro do Egito. Eu não vou contar tudo aqui não, porque a história é muito grande. Então anote, depois você lê na sua Bíblia. Começa em Gênesis no capítulo 37 e vai até o capítulo 50. Aqui eu vou resumir que é para a gente não fugir do assunto. Eu quero mostrar para você por que é que às vezes Deus não faz a coisa do jeito que a gente espera. Continuando então, todo Israel foi habitar no Egito. E lá os hebreus foram se multiplicando. Aconteceu que os anos foram passando. Jacó morreu, morreu José, morreu o faraó, e surgiu uma outra geração que não sabia quem havia sido José. Eram outras pessoas que não conheciam o que se havia feito no passado. E diz aqui em Êxodo capítulo 1, versículo 8, que depois se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente com ele para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios então puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas. E edificaram a Faraó as cidades de tesouros, Pitom e Ramassés, ou Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais eles se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo com que o seu serviço, em que os serviam com dureza. Fora isso, o faraó deu ordens também para as parteiras, para elas matarem todo filho homem dos hebreus. Só que as parteiras temiam ao Senhor e elas não fizeram isso. Então o faraó fez uma lei, obrigando o próprio povo hebreu a jogar no rio todo neném que nascesse homem. Olha que opressão. Imagina a angústia daquela que estava para dar à luz, sabendo que se nascesse um homem, ela teria que ir afogar ele no rio. E como se não bastasse ter que fazer todo o trabalho dos egípcios, eles ainda tinham que se submeter a matarem os seus filhos, só porque Faraó não queria que eles tivessem mais filhos homens. Veja a que ponto chega a maldade. Eram o povo escolhido de Deus, mas estavam sendo escravizados, estavam sendo oprimidos pelo inimigo. E o mais engraçado é que Deus não fazia nada, ou pelo menos parecia que não estava fazendo. Mas a Bíblia diz que Deus nunca desampara aos que nele confiam. Às vezes a pessoa diz: Deus não olha para mim, Deus não se lembra de mim. Veja o que ele diz em Isaías 49, versículo 14, está escrito assim: mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Veja o que Deus responde: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, eu todavia não me esquecerei de ti.
Deus jamais desampara os seus filhos. Mas a pessoa diz, por que então Ele não me cura? Por que Ele não me tira de debaixo dessa opressão? Não me prospera? Não resolve o meu problema? Israel talvez se perguntava dessa forma, por que Deus não livra a gente desse sofrimento? Sabe o que estava faltando para Deus agir em favor do seu povo? Talvez o mesmo que esteja faltando para você. Clamar. Era isso que faltava. Clamar. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, acorda para uma coisa. Deus não vai fazer nada na sua vida se você não clamar a Ele. Tem pessoas carregando um fardo muito grande, sofrendo uma dura pena, comendo o pão que o diabo amassou, suportando dores horríveis, carregando doenças, enfermidades no corpo e não acorda para buscar a Deus. Tem gente que até aceita isso como provação de Deus. E pior ainda, tem gente que ainda está dando legitimidade ao mal para agir na sua vida. Tem gente que diz, isso é assim mesmo. Isso é da idade, é coisa de família. Está amarrado esse negócio, meu irmão. Está amarrado esse demônio. Que papo furado é esse? Não tem negócio de sina, de destino, de coisa hereditária. Jesus morreu na cruz, no meu lugar, no seu lugar. E Ele se fez maldição por nós. Ele levou sobre Ele toda a maldição da lei, incluindo toda aquela doença, toda aquela praga, inclusive a maldição de família. Jesus pagou com o próprio sangue o preço da minha salvação, o preço da sua salvação. Então não tem esse negócio de que agora eu tenho que sofrer, que você tem que sofrer. Jesus já sofreu no nosso lugar. Ele disse com a boca dele, eu vim para que tenham vida. Ora, se Ele veio para que eu tenha vida, é para que eu viva bem. Ele falou vida e vida com abundância. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É vida plena. Não é para mim viver sofrendo. Não é para você aceitar sofrimento na sua vida. João 3,17 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por Ele. Entenda isso. Jesus veio para salvar. Jesus veio para curar. Jesus veio para mudar a nossa vida por completo. Mas se eu não clamar, se você não clamar, se nós não reivindicarmos o nosso direito, aquilo que Jesus fez por nós, nós vamos continuar sendo oprimidos, como aquele povo estava sendo oprimido. Se precisamos da solução para o nosso problema, temos que ir até Jesus, temos que clamar a Ele, porque quando os israelitas entenderam que não adiantava eles ficar lamentando a sorte e começaram a buscar a Deus, então o Senhor apareceu a Moisés e disse o Senhor a Moisés, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus estava vendo, mas Ele não podia fazer nada porque o povo não clamava, o povo não ia a Ele. Deus não faz nada forçado na sua vida, meu irmão. Ele diz, Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E eu tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. Tem uma versão que diz, porque conheci as suas dores. Meu querido, minha querida, Jesus conheceu cada uma das nossas dores. Na verdade, todas as nossas dores e enfermidades foram colocadas nele, em cada ferida daquelas chicotadas que ele levou. Só para você entender, antes de ser pregado na cruz, eles levaram Jesus para uma sala e amarraram ele num poste, descobriram-lhe as costas e deram-lhe 39 chibatadas, com um chicote que ele era feito com tiras de couro. Tinha 9 tiras de couro e em cada uma dessas 9 extremidades tinha um pedaço de chifre ou um pedaço de ferro. E o carrasco pegou aquele chicote e bateu em Jesus 39 vezes. Isso representa 351 chicotadas. 39 chibatadas com 9 pontas
de chicote, em cada chicote, e aquilo abriu várias feridas, rasgando a carne dele. E em cada uma dessas feridas, disse o profeta Isaías que Deus colocou ali todas as nossas dores e enfermidades. Nós temos que crer nisso. E naquela hora, quando Jesus foi crucificado, ele conheceu cada uma das nossas dores, ele conheceu o nosso sofrimento. Então, voltando aqui, Deus então disse para Moisés: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Ô meu irmãozinho, tem que clamar a Deus por você, pela sua família, pela sua saúde, pelos seus planos, porque do contrário, a coisa vai continuar como está. Não basta você ir à igreja, não basta você ser uma boa pessoa, fazer boas ações, não basta eu ser um pregador da palavra, se eu não abrir a minha boca, se você não abrir a sua boca e não clamar. O bicho vai continuar oprimindo. Nós temos que nos santificarmos, temos que nos consagrar a Deus, temos que invocar o nome do Senhor, reivindicar a nossa bênção. Quando eles clamaram, então o Senhor disse a Moisés: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam. E me lembrei do meu conserto. Meu irmão, minha irmã, quando você orar, faça Deus se lembrar da aliança que foi feita no sangue de Jesus. Na verdade, Deus não se esquece. Ele quer ver se você se lembra dessa aliança. Então, quando você orar, lembre-se dessa aliança que foi feita no sangue de Jesus. Aquilo que Jesus fez por nós não pode ser posto de lado, porque Ele é que vem nos salvar. Se Jesus já levou a nossa enfermidade, a nossa doença, não tem mais não tem mais que haver no nosso corpo sequer uma célula doente. Se Jesus derramou o sangue dele para perdoar os seus erros, você não pode mais ser cobrado por eles. Deus não pode de modo algum negar para mim, negar para você a bênção que Jesus já conquistou por nós. E nem demônio nenhum do inferno pode impedir o Senhor de agir em nosso favor, porque todos eles já foram derrotados. Quando Isaías viu aquele homem vindo com a roupa manchada de sangue, ele estava voltando da batalha, onde ele venceu os demônios por nós. E ele vinha com grande poder, com veste gloriosa, marchando na sua força. Quando nós cremos no sacrifício que Jesus na cruz fez por nós, em nosso favor, e nós clamamos ao Pai em nome de Jesus, Ele se lembra da sua aliança conosco e Ele vem e nos socorre. Então o Senhor Deus disse aqui a Moisés: também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu conserto. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Meus queridos, temos que clamar, mas clamar de verdade. Não é ficar como religioso, porque agora eu vou rezar tantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso. Isso não funciona. Você tem que abrir o seu coração e falar com Deus, dizer: Senhor, eu estou passando por este e este problema, está acontecendo isso comigo, a situação está desse jeito.
E eu sei que não há impossíveis para ti. E eu venho clamar pela tua misericórdia. E por aí vai, você vai se abrindo com Deus, vai confessando os seus erros, vai falando de tudo o que tem afligido você, vai se envolvendo com o Senhor. E quando você sentir, agora, Deus me ouviu, Ele está comigo, basta uma ordem e você determina então e Deus opera. Agora preste atenção numa coisa. Você que quer ficar livre da opressão do mal, quando você crê em Jesus, se você decide que não vai mais ser uma pessoa religiosa, mas sim uma pessoa de fé, você não está apenas mudando de religião, você está mudando de Senhor. Você está mudando de Senhor. Eu me lembro bem de um caso que aconteceu, isso há muitos anos, já tem mais ou menos uns 40 anos isso. Havia uma jovem que ela não conseguia se batizar. Sempre que havia um batismo na igreja, ela se inscrevia para ser batizada, mas quando chegava a hora, ela não aparecia. Um dia o pastor resolveu fazer uma oração pelas pessoas que desejavam se batizar. E muita gente ficou surpresa quando viu que naquela jovem se manifestou um demônio, dizendo que ele é que não deixava ela se batizar. De modo algum. E o pastor então perguntou, por que você não quer que ela se batize? E o demônio respondeu, porque se ela se batizar, ela vira, ela muda de dono. E é isso que aconteceu, e é o que acontece, meu irmão. Minha irmã, quando você aceita Jesus como Salvador, você muda de dono. Você deixa de pertencer ao outro e passa a ser do Senhor. Você passa a ser de Jesus e aí o bicho não pode mais te tocar. Mas mesmo assim ele tenta. Mas você entra na presença de Deus e passa fogo nele. Ele bate em retirada. Jesus disse uma coisa que a gente não pode esquecer. Ele falou, estai em mim e eu em vós. Preste atenção. Você nunca pode esquecer disso. Estai em mim, Jesus falando, e eu em vós. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tem muita gente que um dia teve com Jesus, mas o tempo foi passando, a pessoa foi esfriando na fé, foi deixando de lado, parou de ir aos cultos, parou de ouvir a pregação, parou de ler a Bíblia, parou de orar. O que aconteceu? O bicho voltou a oprimir. A Bíblia diz em Apocalipse 5:10 que nós fomos feitos para Deus reis e sacerdotes. Meu irmão, minha irmã, você que é de Jesus, você é o sacerdote da tua casa. O sacerdote tem que estar sempre em comunhão com Deus. Você tem autoridade espiritual sobre a sua casa. Você não pode vacilar. Se você não vigiar, se você não clamar, a opressão vai continuar. E muitas vezes acontecem coisas dentro da nossa própria casa porque a gente não vigia. Aí depois a pessoa fica, meu Deus, como é que isso foi acontecer? Não vigiou, deixou acontecer. O sacerdote ele não pode se deixar levar por outras coisas. Você, como autoridade espiritual sobre a sua casa, você não pode tirar a atenção da palavra. Você não pode perder a comunhão com Deus. Jesus disse que os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, quando entram no coração, sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Isso é ensinamento para mim e para você. A pessoa começa a ficar gananciosa, ela começa a crescer o olho. Não, porque eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu vou investir nisso, vou comprar aquilo. Besteira, bobagem. Para que acumular tanto se o nosso tempo aqui é tão curto? A gente vai embora de uma hora para outra e deixa tudo aqui. Nós temos é que estar em Jesus. Estai em mim, disse ele.
temos que estar na presença de Deus o tempo todo. Deus está dizendo aqui para mim e para você. Vamos ler aqui o que ele diz. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que realmente manda. O que mais ele diz aqui? Vos tirarei de debaixo da carga dos egípcios. Vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Olhe para você. Olhe para a sua vida. Veja que carga os egípcios aqui, simbolizando o inimigo do povo de Deus, os demônios, o seu inimigo espiritual. Veja o que ele tem colocado para você carregar. Que carga ele tem posto sobre você. Tem pessoa que não se realiza. Tem pessoa que não encontra a sua metade. Outras pessoas têm problemas no casamento, problemas na vida financeira. O sujeito às vezes acaba de pagar uma dívida, aparece duas. Ele acaba de pagar as duas, aparece mais 4. A coisa não vai para frente. Outras pessoas têm problema com doença. Tem gente que cura uma coisa, aparece outra. Tem gente que todo dia está no hospital. Não tem paz, não tem sossego. A vida nunca melhora. Isso é carga dos egípcios. É obra maligna, é ação dos demônios. Eles estão colocando sobre muita gente uma carga pesada que não é para a gente carregar. Porque a nossa carga Jesus já levou. A Bíblia diz que nós não devemos sequer aceitar nenhuma inquietação. O apóstolo Pedro, ele falou que nós devemos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amados, isso é ter fé em Cristo. Não é você ter fé na religião. É você crer na palavra de Deus e fazer conforme ela diz. Não é você ter fé no pregador. Não é você ter fé em outra coisa a não ser na palavra. É você crer em tudo que está escrito, porque tudo é verdadeiro. Então você tem que pegar a palavra que você entende e declarar: eu vou vencer por esta palavra, porque Deus diz isso e isso, e eu vou fazer conforme eu aprendi, e Deus vai cumprir a parte dele, e ele cumpre. Deus mandou Moisés dar o recado. Ele diz: portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra acerca da qual levantei minha mão, dizendo que daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vos-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Meu irmãozinho, Deus diz que vai dar para nós as bênçãos dele por herança. O herdeiro não tem que fazer nada para merecer a bênção. Ele é herdeiro, é por herança. Eu não tenho que me sacrificar para receber a bênção de Deus. Basta que eu clame a Ele e reivindique os meus direitos. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, você não sabe o quanto você está perdendo por você não se envolver mais com Deus, por não passar mais tempo em oração, não passar mais tempo lendo a Bíblia, ouvindo a pregação. São tantas as promessas, e Deus deseja cumprir cada uma delas, mas nós não estamos permitindo que isso aconteça. Nós somos bobinhos, o inimigo vem com uma proposta vil e nós aceitamos, nós trocamos a nossa bênção por uma aventura qualquer. Deixamos de obedecer a Deus e nos metemos novamente debaixo da escravidão. É isso que acontece conosco, por deixarmos a comunhão com Deus. Na sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo disse: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou,
e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Quanta gente estava com a vida tranquila, tudo ia caminhando bem, mas a pessoa foi deixando de buscar Deus. Foi voltando aos velhos costumes. Em um dado momento a coisa vira de cabeça para baixo. Por que isso acontece? Porque os demônios voltam. Isso está escrito em Mateus capítulo 12, no versículo 43 ao 45, Jesus disse: ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha-a desocupada, varrida e adornada, quer dizer, enfeitada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Isso é o que Jesus disse. Jesus não falou quanto tempo passaria até que o demônio iria voltar, não. Ele não falou se era no dia seguinte, se depois de 30 ou 50 anos. Porque no mundo espiritual, meu irmão, não tem esse negócio de dia, mês, ano, não. Lá o tempo é eterno. Diz a Bíblia que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Tanto faz como fez, o tempo não existe no mundo espiritual. Tudo é eternidade. E Jesus está dizendo aqui que o bicho fica rodeando a casa, a pessoa. Se em um dado momento ele percebe que a casa foi deixada vazia, Deus não habita mais ali, porque se você deixar de ter comunhão com Deus, você deixar de buscar Ele se vai. É como está escrito em 2 Crônicas 15, versículo 2, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, Ele vos deixará. Então o bicho encontra a casa vazia, toda limpinha, perfumada. Ele vem e traz consigo outros 7 piores do que ele. E entra ali. E claro, a coisa fica muito pior do que era antes. E tem muitos casos assim. Infelizmente, pessoas que estavam com a vida mais ou menos, vieram para Jesus, tudo começa a melhorar. De repente, deixa de buscar Deus, deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, deixa de ouvir a pregação, para de servir a Deus. A pessoa acha que já conseguiu bastante, não precisa mais de Deus, os problemas se resolveram, e elas voltam a praticar aquilo que elas faziam antes. E aí dá no que dá. Deus está dizendo aqui: livrar-vos-ei da sua servidão. Está com a vida enrolada, meu irmão? Se envolveu com o que não devia, com o que não presta, fez o que não devia fazer? Clame a Deus, busque a sua libertação agora e não aceite ficar nas mãos do diabo nem mais um minuto. Não fica aí pensando: Deus é bonzinho, Ele perdoa tudo, no último dia Ele vai me perdoar, vai me levar para o céu. Não, conversa. Deus é muito melhor do que você pensa, mas Ele perdoa hoje, quando você obedece a palavra. Não obedeceu? Problema seu, vai para o beleléu. Aquele que se arrepende dos seus pecados, confessa os seus erros, pede perdão, esse alcança a misericórdia. Então, meu querido, minha querida, se você vacilou, pecou, caiu no laço do capeta, agora está com a vida embaraçada, clame. Deus está dizendo aqui: livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Deus quer te livrar, e Ele livra. O profeta Isaías viu que o Senhor vinha marchando na sua grande força. E ele perguntou: quem é este que vem de Edom, de Bozra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. E o Senhor lhe respondeu: eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. E o profeta perguntou: e por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? E o Senhor respondeu: eu sozinho pisei no lagar,
e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Meu querido, dê graças a Deus, porque o dia da sua libertação chegou. O juízo de Deus já foi executado lá na cruz do Calvário. Coisas grandiosas que nós nem imaginamos foram feitas em nosso favor. Só aquele que ainda não tomou conhecimento disso continua aceitando viver oprimido. Não aceite. Não pode haver, nem que seja uma célula do seu corpo, por menor que ela seja, não pode ficar na mão do inimigo. Jesus veio para te dar a libertação completa. Não pode haver nenhum pedacinho da sua mente ou do seu corpo nas mãos do inimigo. Não deixe o diabo usar a sua mente para coisas imundas. É chegado o dia da sua libertação. Cristo quer resgatar você. Só depende de você se decidir e aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Isso é uma decisão. Não é você agora dizer que quer servir a Deus e depois você voltar a praticar as mesmas coisas que você fazia antes. É decisão, implica em mudança de vida. A pessoa que é resgatada por Deus, ela passa a pertencer a Deus. Ela não pode mais voltar ao seu antigo dono, no caso o diabo que estava escravizando. Ou você aceita ser resgatado por Deus e passa a viver para Ele, ou você continua como sempre esteve. Não brinque com Deus. Hoje você está tendo uma oportunidade de deixar a escravidão e de mudar de dono, mudar de Senhor. Decida por servir a Deus, mas não faça isso de brincadeira. A coisa é tão séria que o apóstolo Pedro, ele fez a seguinte advertência. Ele disse: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor, porque é pelo conhecimento de Deus que nós deixamos as coisas erradas. Quando a gente conhece a Deus de fato e aceita Jesus como Senhor da nossa vida, nós vemos que as coisas do mundo não podem mais nos levar, não podem mais nos influenciar. Nós escapamos das corrupções do mundo. Então Pedro está dizendo aqui, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, nas coisas erradas, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. E Pedro diz no versículo 22, que quem faz assim se assemelha a um cão, que torna a comer o seu próprio vômito. Deixe-me orar com você agora. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Vamos clamar a Deus. Pai, essa pessoa que ora comigo, talvez ela já estava convencida de que por causa dela não tinha mais jeito. Mas como não tem jeito, Pai? Se para o Senhor nada é impossível. A sua vestidura é tremenda, é gloriosa. O Senhor é todo poder, o Senhor marcha com toda a sua força. O Senhor vem para resolver os nossos problemas. Hoje ainda o Senhor pode mudar a nossa vida completamente. Oh meu Deus, diz a Escritura Sagrada que o Senhor enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. E Ele veio, fez a obra que tinha que ser feita. Lembra-te, pois, Senhor, da aliança que fizeste conosco no sangue de Jesus, sobre o qual Tu colocaste todas as nossas dores e enfermidades. Por isso, meu Pai, nós não aceitamos nenhuma normalidade no nosso corpo. Nenhuma enfermidade, nenhuma obra do diabo pode permanecer na nossa vida. Nem sequer um fio de cabelo nosso pode estar nas mãos do diabo.
porque o Senhor é poderoso para nos salvar. Então, Pai, vem nessa tua força, vem com o teu poder operar na nossa vida. Na autoridade do nome de Jesus, eu amarro agora todo espírito de enfermidade, de dor que está oprimindo. Eu desfaço agora toda obra do diabo neste corpo. Em nome de Jesus, eu desmancho agora toda obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra. Amarro todo espírito de demônio. Está amarrado em nome de Jesus. E eu te ordeno, sai, vai embora com teu mal, para nunca mais voltar. Meu Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus.